Nós precisamos estar na presença do Senhor. Nós adoramos a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nós, ao depararmos com o Salmo 10, versículo 1, o salmista, ele, numa voz de ousadia, ele pressiona Deus. O salmista, numa voz de filho, numa voz de companheiro de Deus, numa voz de trabalhador de Deus. O salmista demonstra uma intimidade ao ponto de chegar diante do Senhor e falar isso desse jeito que a gente acompanha no Salmo 10, versículo 1. Eu pude perceber que o tom de voz do salmista manifesta uma intimidade plena com o nosso Deus. O tom de voz do salmista manifesta obediência, manifesta um tom de alguém que anda com Deus, manifesta um tom de pedido de socorro. O salmista entra na presença de Deus aí e ele pressiona, ele ergue a voz. Veja como ele está falando aí. Acompanha comigo no versículo 1. Por que te escondes, Senhor? Senhor, por que te escondes? É um tom de voz mais ou menos assim, a gente pode perceber, né? Porque ele certamente estava aflito. Ao acompanharmos na sequência os outros versículos do Salmo, nós podemos perceber que o salmista estava aflito. Ele até fala da arrogância dos ímpios no versículo 2. Mas o que me chamou a atenção nessa ministração é a intimidade, é o desafio que o salmista faz a Deus, sem medo, sem reticências. A vida dele, com certeza, estava no altar. Porque ele, você percebe, ele vai para cima. Ele parte de um tom pressionando o Senhor. Você veja que ele é muito verdadeiro, não é? Porque às vezes a gente sente isso e não manifesta com os lábios. E fica falando oração bonita, termo bonitinho daqui, termo lindo dali, termo termo que não vai funcionar. Agora, por que que o salmista, a pergunta nossa é a seguinte, a nossa pergunta é a seguinte, por que que o salmista chega nesse ponto? Olha o que ele falou aí, ó. Senhor, por que te escondes? Você perceba que as pessoas que estão no altar de Deus, em obediência a Deus, estão com a sua vida na presença de Deus, na luz de Deus. Você percebe
que essas pessoas elas fazem algumas orações inéditas. É exatamente isso. É exatamente isso. Você lembra do Salmo 44, versículo 23, onde o salmista, também com a vida no altar, ele vira para Deus e fala: Acorda, Senhor, por que dormes? O que é aquilo? Aquilo não é uma ofensa. O salmista está gritando, pedindo socorro. Mas ele demonstra uma intimidade e demonstra a vida no altar. Ele demonstra que ele não está brincando, hein? Ele não está brincando. Por isso que ele tem essa liberdade. Liberdade de chegar no Deus de toda a glória, que é tão maravilhoso, que nos acolhe com seus braços misericordiosos. Eu digo que a liberdade que temos com Deus, ela é dependente da nossa vida no altar. Tem gente que quer fazer algo assim, mas sabe que não vai funcionar, porque não está andando como Deus quer. A questão é, estamos andando como Deus quer? Sim ou não? Nós estamos andando como Deus quer? Então a gente percebe aí no Salmo 10, versículo 1. O salmista, manifestando uma voz de companheiro de guerra, companheiro de batalha do Senhor, companheiro de fé. Ele cria num Deus que responde, ele cria num Deus de milagres. E por causa dessa fé genuína, ele tem uma liberdade de falar nesse tom com Deus. Perceba como ele conversa com Deus. Olha o que ele falou aí, gente. Por que te escondes, Senhor? Olha o que ele falou aí, gente. Por que te escondes, Senhor? Vida no altar. Liberdade para falar com Deus coisas diferentes. Momentos de batalha, momentos de necessidade que temos. Você percebe que os homens que aparecem na Bíblia, as pessoas, os servos de Deus, eles tinham a vida no altar, e aí eles entravam na presença do Senhor, e eles abriam o coração, falavam tudo o que eles sentem, eram verdadeiros. Por isso, vamos colocar a vida no altar, vamos acertar nossos passos, e vamos ter comunhão com Deus. Vamos orar direito. Vamos aprender com o salmista no Salmo 10, versículo 1. Por que te escondes, Senhor? Nós podemos aprender muito com essa palavra. Deus nos abençoe a todos, no nome de Jesus. A paz do Senhor.